Quantos estão contentes com tudo que Deus tem feito dentro dessa casa? Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o Evangelho de Cristo Jesus segundo escreveu João. O capítulo é o de número 9. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo de número 1. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de regressar a esta igreja e rever aqui, queridos irmãos, a minha palavra de consideração e respeito e admiração a toda a liderança desta igreja, na pessoa do pastor João Carlos Rodrigues, presidente desta grande obra. Faço extensiva a minha saudação a todos os irmãos que servem a Deus e militam na seara do Senhor. Eu gostaria de destacar aqui o nome do pastor Emerson Rodrigues, vice-presidente desta grande igreja, um companheiro que tem confiado a nós algumas noites de quinta-feira aqui, quarta-feira aqui, e que Deus seja louvado pela sua vida. Você que encontrou o texto da palavra do Senhor, diga amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Amém? Olhe para cá, me dê alguns minutos da sua atenção, e prometo-lhes ser fiel à palavra do Todo-Poderoso. Pode-se dizer que os evangelhos constituem o coração da Bíblia, e o de João
é o coração dos evangelhos. Ele é o santo dos santos do templo da verdade. É um reservatório de onde jorra abundantemente o conhecimento de Jesus. É de todos os evangelhos o mais profundo, tem sido chamado o âmago de Cristo, porque revela o próprio coração de Jesus. O retrato de Jesus que temos neste evangelho é do unigênito do Pai. João não fala do batismo no Jordão, da tentação no deserto. Ele não cita a árvore genealógica, nem o nascimento, e muito menos a mocidade de Jesus. João vai falar de milagres. Ele narra no mínimo 7 milagres que não estão inseridos nos outros evangelhos. Tudo no evangelho de João condiz com o mesmo propósito: provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 20 e no versículo 31, o escritor diz: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João explica por que escreveu este evangelho: para encorajar a fé em Jesus como o Cristo e o Filho de Deus. Todos os sinais miraculosos neste evangelho apontam para Jesus como sendo o Cristo e o Filho de Deus. Os milagres feitos por Jesus provaram, primeiro, que a sua mensagem era divina. Segundo, provaram o seu poder para perdoar pecados. Eu devo lembrá-los que em Cafarnaum, Jesus estava dentro da casa pregando, e havia uma multidão do lado de dentro e outra multidão do lado de fora, mas vinha subindo para esse culto aonde Jesus estava presente 4 amigos que estavam carregando uma cama e um paralítico. A Bíblia não diz que eles eram amigos do paralítico, mas nós podemos destacar o nível de amizade e consideração que eles tinham por eles, porque amigo não é aquele que fica dizendo que está contigo toda hora. Amigo não é aquele que bate no teu ombro e diz que vai contigo até a morte. Amigo é aquele que não precisa dizer nada, mas quando você precisar dele, ele vai pegar na alça da cama e vai te levar para o lugar aonde Jesus está. Eles chegam no lugar aonde Jesus está. E eu devo destacar uma coisa: a porta não dava acesso ao interior da casa, então eles sobem para o telhado. E enquanto Jesus está falando dentro da casa, eles estão arrancando a telha do lado de cima, porque não adianta nada Jesus falar aqui dentro se a gente não fizer nada do lado de fora. Enquanto Jesus está pregando dentro da casa, eles estão arrancando a telha do lado de cima. Eles colocam aquele homem dentro da casa. Naquele ambiente haviam também os escribas e os fariseus que estavam ali para julgar a Jesus e achar
falar algo que pudessem criticá-lo. Eu acho interessante que quando eles colocam aquele homem para dentro da casa, todos têm a percepção de que fisicamente aquele homem sofre de uma deficiência, mas Jesus olha para ele e antes de sará-lo fisicamente, Jesus vai curá-lo espiritualmente. Jesus olha para ele e diz: perdoado estão os teus pecados. Aí os fariseus olham um para o outro e dizem: mas com que poder ele perdoa pecados? Aí Jesus pega o homem pela mão e diz: levanta-te e anda. Esse é o poder que ele tem para perdoar pecados. Terceiro, Jesus fez milagre para que os discípulos acreditassem nele. Mais de uma vez Jesus pegou os discípulos definhando na sua fé, e todas estas vezes Jesus apresentou-se a eles como aquele que poderia resolver todas as suas indagações. Jesus dá uma ordem aos discípulos: entrem para dentro do barco e passamos para outra margem. No meio daquela travessia de uma banda para outra, a Bíblia diz que se levantou no mar uma tempestade e o barco era varrido pelas ondas. Os discípulos perderam o controle da embarcação, não sabiam o que fazer. Eles estavam assustados, aterrorizados com tudo o que estava acontecendo. Aí alguém vai acordar Jesus no meio da tempestade. Jesus se levanta, dá aquela espreguiçada com aquela paz que só ele tem no meio da tempestade, olha para o vento e diz: te acalma, olha para o mar e diz: te aquieta, tudo fica tranquilo. Um olha para o outro e diz: quem é esse daí que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu preciso gritar algo de Deus para a tua vida aqui. Deus te colocou no meio dessa tempestade para que a glória dele se manifestasse na tua vida. Deixa eu correr porque o tempo, ele é o nosso adversário. Olhe para cá, os milagres, eles estão intimamente associados à missão de Jesus, a tal ponto que, negados os milagres que foram feitos por ele, se nega a própria identidade de Jesus. A cura do cego de nascença é um dos relatos mais bem documentados de um milagre na Bíblia. Aqui, os pais afirmam que ele era cego, os vizinhos afirmam que ele não via, e ele mesmo afirma que não enxergava. O cenário deste acontecimento é Jerusalém, e o texto da Bíblia diz: e passando Jesus viu. A frase "e passando Jesus" está no gerúndio da língua portuguesa. Quem estudou pelo menos até a 5ª série sabe que o gerúndio indica uma ação contínua na frase, ou seja, o texto não diz "e passava", o texto não diz "e passou", o texto não diz "e passará", o texto diz que Jesus está passando. Eu vou repetir, o texto diz que Jesus está passando. E já era para alguém estar dando glória a Deus aqui, porque enquanto você está dentro dessa igreja, Jesus está passando lá na tua casa. Enquanto você está dentro dessa igreja, Jesus está passando lá no meio da tua família. Enquanto você está dentro dessa igreja, Jesus está passando nos teus negócios. Enquanto você está dentro dessa igreja, Jesus está passando no meio deste povo. Quem pode levantar a voz para adorar a Deus?
O texto diz, e passando Jesus viu. Isso aqui merece destaque no texto, porque Jerusalém era uma grande cidade. Jerusalém era uma cidade movimentadíssima, e em meios urbanos, com muitas aglomerações, muita gente nas ruas, é difícil ser notado. Aquele homem não chamava a atenção, as pessoas não o notaram, não perceberam que ele estava ali. Mas o texto diz, e passando Jesus viu. Eu vou repetir, e passando Jesus viu. Olhe bem para cá. As pessoas podem não notar você, as pessoas podem não perceber que você está no mesmo ambiente que elas, mas Jesus te viu. Jesus te viu. Jesus te viu. Olha para cá. Jesus viu quando você estava adorando, mesmo quando tudo estava dando errado. Ele viu quando todas as portas estavam fechadas e você continuava fiel a Deus. Jesus viu quando você disse não para o pecado e o pastor não estava olhando, não tinha ninguém lá. Jesus viu quando, sem ânimo, você saiu de dentro da tua casa e veio para cá. Ele viu. Olha para esse irmão que sentou perto de você, diga para ele: Jesus te viu. Jesus te viu. Ele viu quando tudo estava dando errado e você continuava aqui. Ele viu quando todos os teus esforços acabaram e você não saiu daqui. Ele viu quando você estava enfermo e a enfermidade tentou acabar contigo. Ele te viu. Aquele homem, ele era cego desde o nascimento. Ele não podia ver Jesus, ele não podia notá-lo, ele não podia percebê-lo. Existem pessoas que não conseguem enxergar, e se Jesus não enxergá-las, elas permanecerão na escuridão. Há algumas pessoas que, se Jesus não enxergá-las, ficarão esquecidas. Mas Jesus me trouxe aqui para gritar para alguém: se os homens fizerem vistas grossas para você, se os homens não notarem você, se os homens não perceberem você, fica tranquilo, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Levante a mão, tem uma presença poderosa de Deus aqui dentro deste santuário. Ele viu, 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 ele viu. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença dele aqui, levante a mão, abre a boca, solta o grito para adorar o nome dele. Ele viu você, ele viu você. E passando Jesus viu. Viu o quê? O que foi que Jesus viu? Ele viu o quê? E passando Jesus viu um cego é o que a gente vê. Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu li esse texto, eu enxergava um cego. Mas olha o que diz o versículo 1: e passando Jesus viu um homem. Mas não era cego, era cego, mas não deixava de ser homem. Não era mendigo, era, mas não deixava de ser. Não diziam que ele era amaldiçoado, diziam, mas ele não deixava de ser. Você precisa entender uma coisa: não importa como os outros te enxergam, o que importa
importa é como Jesus te vê. Os outros olham para os teus problemas, os outros olham para as crises que você está enfrentando, os outros olham para as coisas que você perdeu, mas Jesus olha para você como realmente você é, independente da condição que você esteja. O fato de você estar sendo provado por Deus não faz você deixar de ser quem você sempre foi. Você lembra de Jesus? A Bíblia diz que no Jordão o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus sai das águas do Jordão e a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito até o deserto. E no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele tem fome. E o diabo se apresenta para ele com uma pedra na mão e diz: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O propósito do diabo ali é colocar em dúvida quem o Pai havia dito que Jesus era. Porque no Jordão o Pai diz que Jesus é o Filho, mas no deserto o diabo diz: se tu é o... Olha para cá, irmão, você não precisa provar nada para ninguém, o Pai já disse quem você é. Não, eu vou falar isso aqui mais forte. Você não precisa provar nada para ninguém, o Pai já disse quem você é. Pregador, mas que pai é esse que tira o filho do culto do céu aberto, com o Espírito descendo, com o Pai falando, e leva ele para o deserto? Eu vou lhe dizer que pai é esse. No Jordão o Pai diz que ele é filho, mas no deserto ele mostra para o Pai que tipo de filho ele é. Porque tem gente que é assim, ele só mostra quem ele é quando Deus coloca ele no deserto. Oh, aleluia! Deus só te colocou nesse deserto para mostrar que tipo de filho você é. Se por um lado o propósito do diabo era desviar Jesus da cruz, por outro lado o propósito de Deus era mostrar que tipo de filho Jesus era. Então a condição que você está não diz quem você é. O que diz quem você é o Pai. Aleluia! É por isso que Jesus olha para aquele homem e em vez de enxergar um cego, Jesus enxerga um homem. Porque primeiro Jesus enxerga o indivíduo, depois enxerga o problema. Porque quem eu sou primeiro vem antes daquilo que acontece comigo. Você lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Quem é que sabe o nome dela? Ninguém. Por quê? Porque ela só é lembrada pelos problemas que tem. É claro que aquela mulher tem um nome, é claro que aquela mulher tem uma história, mas ela só é apresentada para nós como a mulher do fluxo de sangue. Mas Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que você tem um nome, que você tem uma história, e não importa como os outros te enxergam, Jesus está olhando para você e está dizendo: você pode ter perdido tudo, perdido dinheiro, perdido casa, perdido família, perdido estrutura, mas eu olho para você e continuo te chamando de filha. Não importa como os outros te enxergam, o que importa é como Deus te vê. Jesus enxergou um homem cego de nascença. E o problema aqui é que não foi apenas Jesus que viu. O texto diz que os discípulos também viram. Só que há uma diferença entre a visão dos discípulos e a visão de Jesus. E que diferença é esta?
Os discípulos olham para o homem, enxergam o problema e procuram as causas. Quem foi que pecou para ele estar assim? Foi o pai? Foi a mãe? Jesus não. Jesus olha para o homem, enxerga o problema e tem a solução. Não, eu vou repetir. Os discípulos olham para o homem, enxergam o problema e procuram as causas. Jesus olha para o homem, enxerga o problema e tem a solução. Eu preciso dizer algo para alguém que chegou aqui precisando de um milagre. Jesus tem a solução para o teu problema. Eu preciso dizer algo para alguém que chegou aqui precisando de uma provisão divina. Jesus tem a solução para o teu problema. Eu preciso dizer algo para alguém que precisa de uma resposta de Deus. Jesus tem a solução para o teu problema. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus olha para aquele homem e os discípulos lhe perguntam: por que é que ele está assim? Quem foi que pecou para ele estar desse jeito? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: esse problema aí não tem pecado e não tem culpado. Esse problema aí é para manifestação das obras de Deus. Não, eu preciso liberar isso aqui para a vida de alguém. Você vai sair daqui hoje crendo que tudo o que está acontecendo contigo, todo esse processo que você está vivendo, toda essa dor que você sente, toda essa crise que você tem, toda essa dificuldade que você está enfrentando, é para uma coisa: é para manifestação da glória de Deus. É para, oh meu Deus, é para manifestação da glória de Deus. Esse vale que você está passando é para manifestação da glória de Deus. Essa luta que você está passando é para manifestação da glória de Deus. Essa prova que você está passando é para manifestação da glória de Deus. Essa crise que você está vivendo é para manifestação da glória de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão para adorar. Aí ele fala assim: ó, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando aqui de dois tempos. Quando ele fala convém que eu faça enquanto é dia, ele está falando de vida, porque a noite vem, e quando ela chegar, ninguém pode fazer mais nada. Se você pode fazer alguma coisa, faça enquanto você está vivo, porque quando a noite chegar, você não pode fazer mais nada. Deus te trouxe aqui na noite desse dia para gritar nos teus ouvidos: eu preciso curar você. Porque o grande problema da gente é prorrogar as coisas, deixar as coisas para depois, porque a gente sempre pensa que pode dar tempo, mas amanhã pode ser tarde demais. Porque o único dia que nós temos é hoje. Amanhã pertence exclusivamente a Deus. Então pare de deixar aquilo que você pode fazer hoje para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Você lembra o que Jesus disse daquela mulher que entrou na casa de Simão, o ex-leproso, quebrou o vaso, ungiu os cabelos, ungiu os pés de Jesus? Judas olhou para ele e falou assim: ó, para que todo esse desperdício? Nós podíamos vender isso aí e dar para os pobres. Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Essa mulher fez o que podia. Ela antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. E eu fui entender isso quando eu descobri que no domingo de manhã, após a morte, a crucificação, Maria e algumas mulheres que serviam o ministério de Jesus foram até o sepulcro de José de Arimateia para ungir o corpo.
E quando elas chegaram no sepulcro, a porta do sepulcro estava aberta, e tinha um anjo na porta do sepulcro que disse para elas: vocês estão fazendo o que aqui? A gente veio ungir o corpo. Vieram ungir o corpo errado, porque esse corpo não está mais aqui. Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que já está vivo? Para de deixar para amanhã. Amanhã a porta do sepulcro pode estar aberta, o sepulcro pode estar vazio. Se você tem que fazer alguma coisa por alguém, faça hoje. Faça hoje. Faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí ele fala assim: ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele homem, ele era cego ele nasceu cego, ele cresceu, ele vivia cego. Se você fechar os olhos por alguns segundos, você vai entender como é a realidade de um cego. As luzes podem estar acesas, mas quando nós fechamos os olhos, parece que nós estamos no escuro. E qual é a melhor coisa para quem está no escuro? Acender a luz. É por isso que Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Irmão, eu não sei quem é que está em trevas dentro da tua casa, mas a luz vai brilhar lá dentro. Eu não sei quem é que está em trevas lá no meio da tua família, mas a luz vai brilhar lá dentro. Eu não sei quem é que está em trevas lá no teu ambiente de trabalho, mas a luz vai se acender lá dentro. Vai. E eu paro agora. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Isso aqui não é problema nenhum para o cego, porque o cego não enxergava. Isso aqui é problema para quem está vendo. Porque quem está vendo, vê tudo o que Jesus está fazendo. Ele cospe no chão, ele se agacha, coloca o dedão no cuspe, mistura ele com a terra, faz lodo e coloca no olho do cego. Ele não está vendo nada para ele, isso não é problema. O problema é para quem está vendo. Porque normalmente quem não vive a nossa realidade e as crises que nós estamos enfrentando, vai sempre criticar os métodos que Deus está usando para trabalhar nas nossas vidas. Você imagina como é que as pessoas olhavam para aquilo que Jesus estava fazendo? Que nojo! Que coisa deselegante! Não precisava ser assim. Para que ser desse jeito? Para que ser dessa maneira? Para que fazer isso? Para que dessa forma, irmão? Tem gente que quer ensinar Jesus a fazer milagre. Tem gente que quer dizer o que Deus tem que fazer dentro da igreja. A igreja é de Deus. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E aqui dentro Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Levante a tua mão, você que está disposto a deixar Ele fazer o que Ele quer na tua vida. Tendo feito isso, Jesus dá uma ordem a ele: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ou seja, Jesus toca nesse homem com o lodo e ele não enxerga na hora, porque esse milagre aqui não está baseado no toque. Esse milagre aqui está baseado na obediência. Irmão, tem gente que não recebe milagre porque só é tocado e não obedece. Tem gente que não recebe milagre porque só é tocado e não obedece. Não adianta vir para o culto, ser tocado e voltar para casa
casa e fazer a mesma bagunça de sempre. Não adianta vir para o culto, ser tocado e voltar para a mesma vida de sempre. Tem que obedecer. Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o texto diz que ele foi. Mas como o milagre não aconteceu na hora, ele foi sem enxergar nada. Se tu não der glória a Deus agora, tu está mal. Jesus toca nele, dá uma ordem para ele e diz: vai e lava-te. E ele vai sem enxergar nada. Eu preciso alertá-los de uma coisa aqui. Talvez eu esteja falando para alguém que está obedecendo a ordem de Jesus, mas não está vendo nada. Está orando, mas não está vendo nada. Está clamando, mas não está vendo nada. Está pedindo, mas não está vendo nada. Está fazendo campanha, mas não está vendo nada. Está participando dos cultos, mas não está vendo nada. Está vindo na igreja, mas não está vendo nada. Continue obedecendo, porque o segredo não está na descida. O segredo está em obedecer. Estou descendo, mas não estou vendo nada. Continua descendo. Estou orando, mas não estou vendo nada. Continua orando. Estou clamando, mas não estou vendo nada. Continua clamando. Estou pedindo, mas não estou vendo nada. Continua pedindo. O segredo não está na descida. O segredo está na obediência. Na obediência. Ele desce até Siloé. E a Bíblia diz que ele vai se lavar. E eu paro de pegar agora. Ele desce até Siloé. E o texto bíblico diz que ele vai se lavar. E a primeira coisa que ele enxerga é ele mesmo. Ele lava o rosto, olha nas águas do Siloé, e a primeira coisa que ele enxerga é a sua face. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é fazer você se enxergar dentro do plano dele. Não. Eu vou repetir. O propósito de Deus é fazer você se enxergar dentro do plano dele. Talvez você nunca se viu dentro do plano de Deus. Talvez você nunca se viu no altar pregando. Talvez você nunca se viu no altar cantando. Talvez você nunca se viu no altar dirigindo. Talvez você nunca se viu aqui em cima fazendo alguma coisa. Hoje Deus vai fazer você se enxergar dentro do plano divino. Ele lava o rosto no Siloé, que significa o enviado. E ele volta para casa. Sabe por quê? Porque eu nunca vi ninguém chegar na presença do enviado e voltar para casa do mesmo jeito. Todos os que chegam na presença do enviado voltam para casa vendo. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui, mas eu sei como é que você vai voltar. Você vai voltar para casa vendo. Vai voltar para Oramaia. Ela é brova sobre de deretza. Você vai voltar para casa vendo. Você vai voltar para casa vendo. Você vai chegar em casa e vai ver o teu milagre. Você vai chegar em casa e vai ver a resposta da tua oração. Você vai chegar em casa e vai ver a resposta do teu clamor. Quantos podem adorar a Deus? Eu paro agora. Ele volta para casa. Ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o texto diz que os vizinhos olham para ele e dizem: não é esse aí aquele que era cego? Os algozes, os adversários de Jesus olham para ele e dizem: não é esse aí aquele que mendigava? E sabe o que ele diz? Sou eu. Sabe por quê, irmão? Porque quem foi tocado por Jesus não tem vergonha de dizer quem era e nem da onde veio. Quem foi tocado por Jesus sabe exatamente quem era e do lugar da onde Deus lhe tirou. Ele diz: era eu, agora não é mais. Eu era cego, mas agora eu estou vendo.
Aí alguém pergunta para ele assim: como é que você passou a enxergar? E ele diz: eu vou ser sincero, o homem chamado Jesus fez lodo, tocou nos meus olhos, mandou eu me lavar, e eu fui, lavei-me e vi. Irmão, se você obedecer a ordem de Jesus, se prepara para viver um milagre na tua casa. Se você obedecer a ordem de Jesus, se prepara para viver um milagre no meio da tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. O segredo está em seguir a palavra dele. Se ele disse vai, vai, porque o milagre acontecerá para a glória do nome dele. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Olha para esse irmão que está perto de você. Diga para ele: o segredo está em obedecer. Porque eu não conheço ninguém que tenha chegado na presença do enviado e tenha voltado para casa do mesmo jeito. Essa noite é a noite que Deus vai restaurar a tua sorte. Essa noite é a noite que Deus vai criar coisas novas na tua vida. Essa noite é a noite que Deus vai entregar nas tuas mãos coisas extraordinárias. Essa noite é a noite que Deus vai revelar para você coisas maravilhosas, surpreendentes, poderosas. Quantos podem levantar a mão para adorar a Deus nessa noite? Porque enquanto você está dentro dessa casa adorando a Deus, Ele está movendo as águas em favor da tua vida. Ele está movendo as águas em favor da tua vida. Eu profetizo nessa noite sobre você que a tua vida nunca mais será a mesma. Eu preciso orar agora. E nessa oração eu devolvo o microfone a quem tem direito. Mas antes de orar, eu preciso fazer duas perguntas aqui. Eu me dirijo a vocês que estão aqui dentro e aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube. Olha para cá. Existe alguém aqui dentro dessa casa, ou que nos acompanha pelas redes sociais, que não é evangélico, mas que ouviu a palavra de Deus e quer enxergar a face de Cristo nessa noite? Você que está distante de Jesus, mas que hoje ouviu a palavra de Deus e entendeu que você não pode mais viver sem a presença dEle. Olhe bem para cá. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para Jesus hoje aqui, levante a sua mão assim. Levante a sua mão assim. Diga: pregador, eu quero voltar para Jesus hoje. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Facebook, eu me dirijo a você agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que entende que não pode mais viver uma vida sem Deus, escreva nos comentários da live aí: eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus. Tem alguém aqui dentro que não é evangélico, mas que ouviu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida para Cristo hoje aqui? Tem alguém? Se tiver alguém, levante a mão assim, bem alto. Bem alto. Não tem ninguém? Você que está nos assistindo pelo Facebook, vai escrevendo aí: eu aceito a Jesus. Diga: eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar pela tua família. Nós vamos orar pelo teu ministério. Nesse momento nós vamos orar pelos teus negócios. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelos teus filhos e pelas tuas filhas, Senhor, por aqueles que se congregam dentro dessa igreja e que ouvem a tua palavra, Senhor.
por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor, e que entregam a vida a Ti nesse exato momento, Pai. Eu peço ao Senhor neste momento, enquanto nós estamos orando aqui dentro dessa igreja, que o Senhor venha repreender com todas as obras do diabo, que o Senhor venha desfazer com todo o mal. Tuas vidas já voltaram a Jesus. Vai orando, que enquanto você ora, que Deus repreende o mal, Deus destrava as barreiras. Vai orando, enquanto você está orando aqui, Deus está colocando por terra todas as obras do adversário. Vai orando, que enquanto você ora, que vidas se rendem a Cristo. Pai, nós oramos pelos teus filhos agora. Derrama sobre eles a tua bênção, manifesta neles o teu reino, cumpre na vida deles a tua palavra para a glória do teu nome. Ó Deus, mais uma, são 3 vidas se rendendo a Cristo já. Vai orando, irmão, continue orando. Os irmãos vão louvar ao Senhor agora, e enquanto eles vão louvar ao Senhor agora, nós vamos aguardar, porque nós cremos que pelo menos mais 7 vidas se entregarão a Cristo. Pelo menos 10 vidas hoje para Cristo na live. Quantos acreditam nisso? Vai orando. Cante. Oh, vai orando. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que levante a tua voz e ore. Situação, o controle. Enquanto você está orando aqui, milagres estão acontecendo. O choro dura uma noite, mas a levante a voz, levante a voz, levante a voz, levante a voz, levante a tua voz. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ore, ore. Sinta a presença dele agora. E que a figueira receba o milagre que você veio buscar no teu Siloé. E o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei. O maracachô merevachura maia, todavia me alegrarei. Labrada cachambará maia. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E que ele cresça, que eu diminua, e
que Ele apareça, e que eu me constranja com a sua glória, que todo seu amor e infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e que eu diminua, e que Ele apareça, e que eu me constranja com a sua glória, que todo seu amor, infinita humildade,